Quando você quiser, Maria Luísa. Tá bom. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura do nosso encontro de hoje. Felizes por estarmos aqui reunidos, pedindo o amparo da espiritualidade amiga, nossos guias, nossos mentores, serenando nossa mente, nosso coração, para que a gente possa assimilar o que é assim de mais importante para o nosso breve trabalho, que iremos voltar, e também para as explicações, para os esclarecimentos, para a gente ter um entendimento maior da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, que a gente consiga estar conectado, e apesar de estarmos aqui nesse plano físico, conseguirmos equilibrar, né, nossas atenções, nossos esforços para o aqui e agora, mas conectados com o nosso lado sutil, com a nossa verdadeira essência, nós como espíritos, né, que somos, consigamos estar em equilíbrio, vivendo aqui essa situação, mas melhorando também o nosso caminho evolutivo. Então, vamos sintonizando a energia amorosa do Mestre Jesus, vamos fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Maria Luísa. Valeu. Por nada. Vamos agora conversar a respeito das nossas dúvidas ou dívidas por aquilo que assistimos, tá? E lembrando sempre de que nós estamos em evolução no que refere ao estudo. Podemos mudar, melhorar, corrigir o que for necessário. Alguma colocação para ser feita? Que bom que todo mundo sabe de tudo, não precisa mais nenhuma orientação. Ótimo, muito bom. Sei que todo mundo já estamos seguindo para a iluminação. Uhum. Eu tenho uma frase que ela falou na live que eu não entendi. Assim, como é? Posso falar? Pode. Ela fala que os médiuns expurgam o que o assistido não consegue expurgar. Eu não entendi o sentido dessa frase. Alguém tem ideia do texto onde essa estava inserida? Foi mais no início. Ela diz: os médiuns expurgam o que o assistido não consegue expurgar. Eu não saberia somente uma frase em que contexto ela estaria colocada, né? Mas eu posso tentar colocar alguma coisa. Em verdade, o médium que está participando desse contato com o plano astral, onde está o paciente ou a entidade, ela normalmente, o médium é possuidor de sensibilidades, todos os seus diversos conjuntos, sensações, emoções, pensamentos e os seus sentidos são todos eles aflorados e desenvolvidos numa plenitude maior até do físico. No plano astral, nós temos a capacidade de sermos muito mais capazes de ver. Só fazer uma colocação no que se refere à visão,
nós vemos 360 graus, ou seja, é um holograma, é uma forma completa de você ver até a parte de trás. Você não precisa virar a cabeça para ficar vendo a parte de... Você está vendo o conjunto como um todo. Acredito que seja essa a ação que ela fez. Ana, tem alguma coisa? Eu acho que quando ele diz que os médiums expurgam o que a entidade está sentindo, eu entendo isso como, vamos dizer assim, o médium, principalmente aqueles que incorporam, né? Começou o trabalho, o paciente tem alguma entidade que possa estar passando mal, que pode ter sentimentos difíceis, sensações complicadas, né? Tem um espírito perto daquele paciente. O médium, às vezes, vai incorporar, né? Vai incorporar aquele espírito e ele vai sentir, é como se ele fizesse catarse daqueles sentimentos, né? Ele vai expurgar, ele vai colocar para fora, ou vai exatamente aquilo que a entidade está sentindo, né? E aí o operador vai conversar com ele, vai doutrinar, né? Mas esse expurgo é exatamente a captação. Eu entendo como se fosse exatamente a captação pelo médium dessas sensações, desses sentimentos, emoções que aquele espírito está sentindo, e o médium é capaz de captar e fazer a catarse. E isso é importante para o espírito, é como o médium pudesse colocar em palavras coisas que aquele espírito, às vezes, está há séculos sem poder se comunicar, sem colocar aqueles sentimentos de uma forma mais... É nesse sentido que eu entendo, entendeu, Maria Luísa? E até uma ampliação, que a gente faz o seguinte, para o médium não fazer tanta sensação e emoção naquilo tudo que está sentindo. A gente diz, entendi, pode afastar. E aí o médium, com calma, tranquilidade, fala do que está sentindo, do que está vendo, e outras visões e sensações que teve ao redor, outros. Ele daí tem calma suficiente de exteriorizar a situação daquela entidade que muitas das vezes ele está sofrendo, ele foi numa fogueira colocado porque ele na Inquisição. Isso é visto pelo médium, sentido pelo médium, todas as sensações, mas não sente para ele se queimar, não, simplesmente entender qual é a sensação verdadeira da entidade, principalmente quando ele está no plano astral, que daí aumenta a potencialidade desses sentimentos, sensações e emoções. Sim. Acredito que seja isso, viu? E nesse caso, a entidade já sente um alívio quando o médium já, né? Já... Isso só na exteriorização, porque, em verdade, ele vivenciou isso, mas como ele ainda não tem essa percepção, ele está sofrendo ainda o que queima ali. E se você vier a comentar que não mais tem necessidade dessas sensações e emoções, convencê-lo, ele se liberta. É de uma dor, é o caso de posição de um membro, tudo isso, a nossa capacidade de energia que temos encarnados, podemos ajudar esses desencarnados a recuperar e não sofrerem tanto quanto ainda estão sofrendo. Mas não há injustiça, não há injustiça. Isso nada mais é do que ele só vai sofrer aquilo que precisa para se convencer ou para expurgar a energia que ele ainda tem como reserva no seu sistema. Ou então algum trauma passou. Por exemplo, um exemplo até trabalhado em apometria. Uma enfermeira, ela
ela tem uma alergia que ela não sabe de onde é, já tomou todas as medicações, já passou por vários dermatologistas, já passou todas as pomadas, tudo que podia fazer para curar aquela alergia, uma enfermeira, tá? Então, ela tinha feito tudo e aquilo não curava, melhorava um pouco, daqui a pouco voltava aquela vermelhidão, alguma bolha na mão, no corpo, e ela não curava. E aí, o trabalho desses, de apometria, abre-se o campo da paciente, dessa enfermeira. E aí, e ela é uma pessoa boa, você vê que necessariamente não é porque ela fez alguma ruindade lá atrás, não. Ela é uma pessoa boa, uma excelente enfermeira, lidava com as medicações e tudo no hospital. Quando se abre o campo dessa enfermeira, quer dizer, através dos pulsos, para ver o que está acontecendo, inclusive no plano astral, porque os médicos não dão conta da doença dela no plano físico, e aí se descobre que junto dela tem uma entidade que morreu queimada por uma caldeira, numa caldeira. Uma explosão. Numa explosão na caldeira. Esse espírito está sofrendo com aquela explosão, ainda sentindo aquilo tudo ainda, ele não sabe o que aconteceu. E ele, como não sabia o que fazer, ele entrou no hospital. E aí, como essa enfermeira era boa, calma e tal, a aproximação dele, da enfermeira, ela nem sabia que ela era sensitiva, assim. E, com o tempo, e aí, alívio. Só o fato de estar perto dela, ele já sentia alívio. E aí, tentava deitar na cama porque ele se sentia doente, mas aí tinha outros doentes também, porque em cada hospital no plano físico, existe logo acima um hospital do plano astral. E ele entrava no hospital, queria ser atendido, porque ele estava sofrendo. Mas aí os outros espíritos que estavam deitados, que estavam também ali, empurravam, rejeitavam ele, porque ele estava calhos, a pele dele descamada, toda queimada. Então, rejeitavam. E ele ficou perto da enfermeira, a enfermeira não sentia nada. Quer dizer, não rejeitou ele. E ele sentia alívio. Então, quando se abriu o campo no plano astral, é que se verificou que a causa daquela alergia que aquela enfermeira não curava era, na realidade, aquele paciente que estava em bolhas, estava todo queimado. Quando se fez o encaminhamento desse espírito para no plano astral, para ele ser atendido, realmente aquela alergia cessou, acabou. Existia uma influência espiritual que estava levando aquela paciente, aquela enfermeira a ter aquela alergia. Agora, o médium que recebeu isso, quer dizer, o médium recebeu ele, entendeu? O médium na apometria recebeu ele entrou. Não precisa sentir as dores, isso que o Pedro falou. Ele sentir as dores todo de um cara queimado, que explodiu uma caldeira em cima dele, né? Não precisa, é isso que o Pedro afasta. Eu já entendi o que você está sentindo, o seu sofrimento, agora pode afastar. Então, o médium... Vamos conversar. Então, complementando isso que a Ana colocou, vai parecer que a enfermeira está recebendo uma energia que não lhe é própria. Se ela está ali, se está recebendo aquilo, pode ser não necessariamente a respeito daquele caso, mas em ela estar ajudando o processo de cura desses seres, ela também está se beneficiando. Então, nós, médiums, que estamos trabalhando em qualquer área, podemos nos beneficiar, não que nós estamos fazendo um propósito, mas estamos trabalhando, nós estamos tirando de nós energias que ontem fizemos algum prejuízo, quem quer que seja, qualquer que seja. Estamos nos libertando
de coisas que fizemos ontem. Eu volto a dizer, não existe injustiça no universo. Tudo está, de certa forma, bem controlado. Nós vamos estar beneficiando dessas atitudes. Por isso, ela, como enfermeira, beneficia estes seres que estão sendo ajudados e ela também se beneficia. Agora, Qualquer médium, na verdade, não está fazendo a caridade. Sim, está, mas muito mais também para si próprio. o fato é que se a medicina introjetasse ou se adaptasse a esse estudo espiritual, o quanto ela beneficia os pacientes, porque isso é o tipo da coisa que a causa espiritual, e médico nenhum dava jeito no que ela sentia, entendeu? É só abrindo o campo dela, né, com pulso, né, para você, todo mundo desdobrar, para desdobrar para o astral, para ver o que estava acontecendo com ela no astral, que pôde-se entender a causa daquilo. Se fosse alguma coisa do plano não astral, mas podia ser inferior ou mental superior, nós íamos estar sentindo o quê? As energias psíquicas dessa entidade que lá está. Então, essa criatura, quando explodiu a caldeira, ela estava sentindo o corpo físico, mas provavelmente também tinha problemas com a parte mental. Mas, nesse caso, tratou-se do problema físico. A angústia que ele tinha, né? A angústia, a solidão, a opção, tudo que ele estava sentindo. Então, vamos imagina a felicidade, né? Tanto da entidade, como do médium, como da enfermeira, né? Exatamente. Veja resolvido, é muito bonito. Isso, o conjunto de benefícios que nós oferimos quando estamos trabalhando em prol não de nós mesmos, porque, sim, estamos ajudando a nós mesmos, mas nós estamos querendo que seja a instante que cada um de nós percebeu que ele está sofrendo, você usando as técnicas, quais são? De corrigir o seu corpo físico, que não é o físico, é a contraparte do corpo físico, que é o corpo astral, recupera o corpo astral, e como ele não tem corpo físico, ele morreu, você recuperando o corpo, a contraparte, ele fica liberto das sensações e emoções. Se ele fosse encarnado e tivesse numa cama sofrendo por descenso vibratório, ele primeiro seria atendido na contraparte espiritual, por descenso vibratório corrigido, desceria para o corpo físico e ele não teria mais as dores. São suspensas as dores, sentimentos, emoções, e ele daí sim pode, como aconteceu com a enfermeira. Ela era médium, pode imaginar, na instante, ela não estava exercendo porque foi trabalhar, foi buscar uma solução dessas erupções decorrentes de uma ação espiritual, mas quem recebeu foi o médium, e ela também recebeu a cura. A partir de então, foi toda liberada. Agora, Pedro, eu vou fazer uma pergunta. Aí, no caso de um paciente que esse espírito estava numa vibração muito baixa, mas angústia, imagina a dor, o sofrimento, porque o corpo astral que é a sede das sensações, das emoções, né? Das sensações. Imagina, quer dizer, como a sede está no corpo astral, não adianta ter morrido no corpo físico, porque ele leva a lembrança disso tudo. Né? Ele ainda não entendeu que tinha morrido. O primeiro convencimento seria a parte. A partir de então, você lembra quando você estava perfeito? Lembra? Mentaliza essa realidade. Você vai, a partir de agora, receber essa bênção. Vai ficar perfeito. 1, 2, conta até 7,
Está perfeito. Não, isso não é, olha só, pessoal, não é uma forma mágica que Jesus Cristo, nós somos assim, mas a libertação da mente dele, de que ele não está mais no corpo físico sofrendo aquelas dores, mas ele tem a ideia que assim não seja. Você recupera porque ele não está mais e você o convence que não está no corpo físico. Mas a pergunta que eu ia Nesse fazer... caso, Ana, nesse caso também acontece de outras entidades na mesma situação também conseguirem a ajuda, como... O que acontece? Como no grupo tem vários outros médiuns, todo mundo doando energia. E isso é um trabalho em conjunto com médicos espirituais. Nós estamos doando ectoplasma, nós doando uma energia importantíssima que vai ajudar na recuperação não só daquele espírito, mas até de outros. E mais ainda, Maria Luísa, mais ainda, isso fica gravado em holograma, a televisão, e é levado ao astral para que outros, nas mesmas condições, possam perceber aquilo e utilizar aquilo para o benefício dessas entidades. Eles não perdem nada, porque eles não têm energia, a energia é nossa. O comando, quando você dá, você está dando comando e pulsos, pacotes de energia para se fazer a recuperação, não só para ele, mas também para os que lá estão com ele, estejam, ou em outros momentos fica sendo gravado. Por exemplo, eu me lembro que um dos trabalhos que eu achei muito interessante quando a gente estava fazendo a apometria, eu não sei se lembram de um avião que caiu com 200 e tantas pessoas. Da TAM, que bateu. Da TAM, que bateu, ele tentou descer e o comandante, ao invés de arremeter, jogar a manete para frente, ele não fez isso e bateu no hangar Capitã, lá em São Paulo. E todos morreram. Todos da equipe morreram. E fogo, também, né? O pessoal da TAM de terra também morreram. E aí, o trabalho que me chamou muita atenção foi isso. Quando a gente foi para o plano astral, a gente foi para um hospital. E era interessante como a gente foi bem recebido, né? Como o fato do grupo plano astral no hospital é como se eles estivessem, que a gente chegasse e que a gente pudesse doar uma energia para a liberação de todos aqueles que morreram naquele acidente. No primeiro dia, pediram que baixasse o máximo possível a luminosidade, porque eles não estavam. Porque houve uma explosão, o avião explodiu e queimou todo mundo. A gente entrou numa enfermaria com centenas de pessoas, que eram mais de 200 e tantas pessoas. Então, essa enfermaria toda no escuro, não suportaria nenhuma claridade, poderia a sensação de dor. Então, cada vez a gente fez esse trabalho, e mais de uma vez esse trabalho. Mas era interessante que, cada vez, a gente ia lá, a gente estava doando essa energia, que é uma energia mais densa do encarnado, para a recuperação daqueles corpos. E era interessante que, cada vez que a gente ia para o hospital, num outro dia de trabalho, a energia estava mais clara, mais luminosa. Alguns já estavam se liberando. Alguns já tinham saído daquela enfermaria. Quer dizer, como houve uma melhora. Como a energia que a gente doa era importante no plano astral, né? Mas o que eu queria... E qual a importância dessa energia, dessa doação? É essencial esse intercâmbio? Só é feito com o intercâmbio? Não é? Nós doamos ectoplasma, mas que é possível ser manipulado para recompor esses corpos. Por isso, eu não sei se você já viu alguma vez o Pedro trabalhar num trabalho assim,
em que, por exemplo, uma entidade morre sem um braço, por algum motivo. Não, já vi vários vídeos. E aí ele Mas começa. eles só conseguem com os encarnados. Só com a energia dos encarnados que eles conseguem. Ou lá também tem outros recursos. Isso, Maria Luísa, nós chamamos essa energia, determinada pelo Dr. Lacerda, de energia ZOO, Z-O-O, quer dizer, energia física, e somado à energia do prana, ou fluido cósmico universal. Essas duas montam um conjunto de moléculas, formas, meios e maneiras que da sua mente pode recompor, construir armamentos, cidadelas, o que você quiser, o que você Entendeu? quiser. E não só isso, os espíritos retiram pureza, energia, né? Até de animais, né, Pedro? Porque os animais têm energia ZOO, que é Quando energia é animal. uma grande quantidade de espíritos que precisam ser ajudados e precisa de muita energia, até animais retirado. Quer dizer, tudo é utilizado da natureza para a recomposição daqueles seres. O objetivo é retirar o sofrimento daquele. Ele está sofrendo porque ele acha mentalmente que ainda está sob o efeito daquele evento, a semelhança do que a Ana Quanta colocou. gente morreu na guerra, morreu em catástrofe, morreu em acidentes seríssimos. Quanto de geração precisa desses corpos? E esses corpos precisam estar restaurados no plano astral para quando essas pessoas reencarnarem, se o corpo espiritual estiver danificado, se o corpo no plano astral estiver danificado, ele, quando encarnar, vai aparecer aquele dano no corpo físico. Entendeu? Então, eles precisam recuperar antes de reencarnarem. O ideal é isso, porque senão aquele vai nascer com problemas. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa com um suicídio e enforcou ou tomou um veneno. Se ele não recuperar o espiritual dele, que está doente, está adoecido, está com problemas, ele pode nascer, renascer, reencarnar com problemas físicos, problemas sérios, por exemplo, se for pulmonar, com enfisemas, com disease, ou com dor gástricas, entendeu? Ele já nasce com problemas. Mas agora tem, senão a gente generalizou isso e parece que você corrige. Não. O que ocorre é que, se eu cometi um suicídio, eu tenho uma lesão do meu corpo astral, porque o astral é a forma do corpo físico. Eu danifiquei o meu corpo físico e, consequentemente, danifiquei meu corpo astral. Eu só posso vir a reencarnar sem sequelas se eu conseguir recuperar isso. E não é assim, no plano físico, comando uma recuperação, não. Por isso que tem o Vale dos Suicidas, eles têm que se depurar naquele local. Precisa ter autorização espiritual também. Então, existe, não é, imagina assim, vamos para lá, para todo mundo está livre, está todo mundo liberto. Não, não é assim. Precisa lá estar, e aí vai ser julgado, arrumado, pensado por quem de direito puder, e aí a nossa energia só é não a nossa vontade. Gostaríamos até de fazer para todo mundo, mas só doamos energia. Quem faz a recuperação são os amigos espirituais. Nós não podemos dizer para que causou prejuízo ao seu corpo decorrente da sua ação da vida. Quem causa prejuízo tem sequelas e deve ser restaurado com o seu próprio de ser.
Tá certo, bem explicado. Obrigada. Nada, nada. Tá, É sim. bom a gente conversar a respeito, porque senão dá a entender que nós somos todos poderosos. Não somos Nós poderosos. somos uma... O Só plano que espiritual na apometria, você vai para o plano astral para trabalhar junto às equipes. Em vez de elas descerem para o plano espiritual, somos nós que vamos para lá para trabalhar na missão mas deles. doar Você a quer fazer uma energia pergunta? para que eles façam o trabalho. Lógico que você mentalmente quer ajudar, mas a gente não tem todo o poder. Quando aqui esteve o Mestre Jesus, aí já estava no físico, mas ele estava contra propriedade, né? Ele sabia quem ajudar e quem não deveria ser ajudado. E quem ele ajudou, muitas das vezes, não continuou com o bem que teve, porque na Bíblia nós não tivemos nenhuma informação se o cego continuou enxergando, se o paralítico continuou andando ou o Lázaro, que foi, continuou vivendo. Na verdade, a gente só do ocorrido, mas não da continuidade. Mas A Cristina quer fazer uma pergunta. Me surgiu aqui agora. A cremação, as pessoas que são cremadas, também acontecem essas desordens? olha, nós ouvimos uma palestra, nós ouvimos uma palestra de uma pessoa de um excelente nível de conhecimento, em que ele deu 80 possibilidades de ser bom e 80 possibilidades de ser ruim. Então, vamos logo colocar. Se aquele ser que está sendo cremado não tiver um bom rendimento e é muito apegado às coisas materiais e às coisas do seu corpo material, ele vai ficar do lado do corpo e vai sentir a semelhança daquele que fez um suicídio, e aí ele vai sendo comido ainda o corpo físico através das diversas e outras coisas mais. Então, existe uma gama de vantagens e desvantagens. Como a parte higiênica é o ideal, mas tem que saber se quem veio a falecer Existiu essa tem aceitação, conhecimento. né? E eles esperam 3 dias, ou seria necessário 3 dias. É só de 3 dias depois do falecimento. 3 dias que são desligados pontos que, muitas das vezes, o organismo principal, cérebro, coração, o que for, mas não são todos os dentro do cordão de prata que são desligados. Então, demanda um certo tempo, cada coisa na sua cada coisa, dentro de um tempo necessário. Muito variável a possibilidade de fazer uma cremação. Isso iria, vamos dizer assim, isso depende da aceitação nossa em vida, né? Se nós aceitamos realmente, a internet está ruim. Não, tudo bem. Ela está dizendo que isso teria a ver com a nossa aceitação em vida. A aceitação em vida, né? Realmente, eu quero ser cremada, quer dizer, é uma coisa, né, que eu aceito. Aí eu não sofreria tanto. Isso. A pessoa que dá o aceite de fazer uma cremação, por aí. Muitas das vezes ele não entende tudo isso que nós somos pegados às coisas físicas, inclusive a esse corpo. Então, nós podemos até autorizar, mas, de repente, não estamos preparados. Eu acho que isso também é verdadeiro, talvez, em relação às pessoas que doam órgãos, né? Eu vou doar o meu órgão, mas eu tenho que ser uma pessoa que tem um certo desapego, desprendimento, senão eu posso sentir como se eu estivesse, eu estou sem olho, e ele vai eu vou cobrar, doar a retina, isso aí, vou doar, mas é que eu vou achar que agora não tenho mais. Isso é meu, isso é meu.
E esses grandes são os motivos da rejeição, porque ele fica de tal maneira insistindo que aquilo lhe pertence, que daí pode criar consciência no transplante como um todo, porque você precisa tomar medicamentos e ficar evitando a rejeição. Entendi. Falou, obrigada. Nada. Ô, Pedro, vou fazer uma pergunta. Durante o trabalho, por exemplo, a gente desdobra para fazer o atendimento a um paciente, né? Às vezes uma pessoa que a gente nem conheça. E desdobra o paciente também. Isso. Mas aí, por exemplo, nesse desdobramento, quando a gente começa a fazer um trabalho, há possibilidade de, por exemplo, um meu obsessor ou alguém que esteja ali me acompanhando intervir no trabalho? Não, pelo seguinte, para isso nós aprendemos fazer os força. Quando nós fazemos o desdobramento do paciente, mesmo aquele à distância, você traz ele para junto da equipe e já foi construída a pirâmide, porque só vai depois que fizer todas as contenções e proteções, aí trai o paciente para também dentro da pirâmide, fica em conjunto com toda a equipe que lá, e aí ao desdobrar, já foi desdobrado de onde ele estava. Ele segue também desdobrando para o local onde vai ser realizado o trabalho. Inicialmente, nós levamos para a cachoeira, depois para os lugares mais comuns. Então, qualquer obsessor, tá certo? Ele não pode acompanhar, porque os campos de força não permitem isso. Tá. Existem sim. A parte espiritual permite que, muitas vezes, o obsessor é parte da solução do problema. Então, ele, em conjunto, vai ser levado, sim, vai desdobrar, sim, vai sentir o prejuízo que ele está fazendo ou o mais prejudicado. Que é muito comum a gente entender quem é o obsessor e quem é o obsessor. Porque hoje eu faço um mal a uma pessoa, morri, e essa pessoa, de repente, vai reencarnar, ou eu vou reencarnar de uma outra maneira, e ela vai ficar, de repente, dobrar, e vai no corpo físico, eu já reencarnei, e ela fica me cobrando. Eu fui o responsável do prejuízo que ela teve. Então, quem vai ser beneficiado? Ela, e que fiz o prejuízo. Então, de repente, os dois vão ser levados, mas aí existe uma necessidade de libertação das duas partes. Tá. Então, só para completar minha pergunta. Então, por exemplo, eu sou médium, não estou muito bem, não estou equilibrada naquele dia, mas eu posso fazer um trabalho, porque eu vou passar por um processo primeiro de harmonização, de limpeza, de proteção. É isso? Agora você me lembrou uma coisa, que às vezes eu já vi o Pedro fazer isso. Logo no início, quando faz a pirâmide, ele pede realmente compulsos que todos os acompanhamentos ali que vieram de fora, que vieram com o médio e tal, sejam levados para uma outra pirâmide dourada, por exemplo, e caminhados. Então, se houver algum ser ali que foi trazido e que estivesse ali e que possa prejudicar o trabalho, eles são inicialmente levados ao local de triagem, não é isso que você faz? Pronto. Mas o que a Gisele perguntou é se o médium, fazendo parte da equipe, não se sente pleno de suas energias e, ao trabalhar com limpeza, trabalhar com a cachoeira, você vai ter a condição de se restabelecer e, se ele está pleno, ele passa a estar. Sim, é possível. É possível. E quase sempre faz. Vai ser até bom, né, Pedro? Acho que deve ser até bom, porque aí a pessoa também se reenergiza, né? Perfeito, porque, na verdade,
qual é o médium, porque a mediunidade que nós temos é de correção, de resgate, e nunca é totalmente perfeito. Quem está perfeito é o Divaldo, é o Chico, são eles plenos. Nós aqui estamos tropeçando, caindo e leando. Mas, ô Pedro, é bom a gente saber disso, porque às vezes a gente acha que não está em condições de ajudar o próximo, e a gente sempre está em condição de ajudar de alguma maneira, né? Isso. Por quê? Aí vamos reforçar isso, que é muito importante, Gisele. Muitas das vezes, é uma noite, eu fiquei numa condição... Em verdade, se você não tem condições, você não precisa analisar. O mundo espiritual faz uma campândula, tem proteção, um cilindro com uma tampa em cima de você, e você não vai interferir, não vai prejudicar, não vai também ajudar, mas vai ficar lá crente que está fazendo grande coisa. Mas, se você não tem capacidade, eles botam proteção, mantém naquele lugarzinho, e você fica satisfeito da vida. Eu doando energia. Nada, porque, em verdade, você estaria só prejudicando. Eles avaliam isso, mas se você vier sempre assim, como eu fui para a balada ontem, vou chegar lá uma vez, talvez ele passe na segunda vez, vai dar uma lambada na gente. Lambada não é aquela dança, não. Lambada é outra coisa. A pergunta que eu queria fazer, Pedro, até aquele exemplo do rapaz que estava no hospital queimado com a caldeira, né, pela caldeira que explodiu. Ele estava numa vibração muito baixa, agoniado, angustiado. Então, nós estudamos aqui a 8ª e a 9ª lei. Para um médium chegar, quer dizer, o médium está numa vibração. O médium conseguir captar esse espírito, ou entrar nessa vibração do espírito, captar o que ele está sentindo, seria necessário, então, aplicar a 8ª lei, não é? Que é a lei da sintonia. Porque nós colocamos aí o vídeo da 8ª e da 9ª lei. Então, repara só, um espírito está numa vibração baixa, o médium está numa vibração mais alta. Então, aí caberia talvez a 8ª lei, né, Pedro? Claro. Em que o médium teria que, através de pulsos, descer um pouco a vibração para ele captar, sintonizar com aquela entidade. E então, tudo isso é feito através de pulsos. Só para fechar aqui, importante, você trabalhar com... É semelhante àquilo que ela mesma falou, de um rádio. Né? Por exemplo, a Rádio Rio de Janeiro trabalha em 1.500 kHz. E se eu estiver em FM, eu não vou captar nenhuma mensagem da Rádio Rio de Janeiro. O que eu preciso fazer? Se você estiver sintonizado na Rádio, né? Você não vai conseguir não, Rádio entrar. Globo, nem pensar. Não vai conseguir. Nem pensar. Peraí. Não vai conseguir entrar e captar a Rádio Rio de Janeiro com coisas espirituais. Um está numa vibração lá em cima e outro está numa outra vibração. Pronto. Nós somos um aparelho bioquímico, ou seja, nós somos biológicos. É um aparelho de rádio, sim, porque a nossa mente é semelhante ao rádio. A glândula pineal, a hipófise, ela tem a finalidade de fazer essas vibrações de acordo com o plano astral. Já houve época, não foi da minha época, não, eu sou um pouco mais moderno, época em que o astral e o plano se comunicavam. Só que havia muito tumulto ainda hoje, e a tendência agora é fazer novamente essa unificação dos dois. Então, o que acontece? A nossa capacidade é de ajustar isso. A semelhança ao rádio, você vai ajustando
Na época, chamavam de tandem. É um capacitor variável que você vai mudando, aumentando o magnetismo e entra em sintonia, chamado ressonância. E essa ressonância entra em sintonia com a entidade ou com grupos de entidade, os bolsões kármicos. Então, você vai ajustando como? Como é que eu vou mexer no dial ou naquele botãozinho? Do rádio. Pulsos magnéticos, que são pacotes de energia que você vai subindo, você comanda, subindo 1, subindo 2, energia, frequência de cada um, 3. Quando ele chega na frequência, que a gente diz, ajustando a frequência nível máximo, ajuste. Sintonia. Aí, quando acontece, você vê com clareza, ouve, todos os seus sentidos se envolvem nesse processo. Todos estão participando. É que, de repente, só para fechar, de repente, a gente não bebe, porque a gente não confia. Você tem um poder violento, e é só você acreditar nisso, você vê, ouve, faz tudo que tem que fazer. O teu propósito não é se autoafirmar, e sim ajudar. Essa sintonia é igual a sintonia do rádio mesmo. Se está fora daquela estação... Vai entrar ruído. Você vai ter um barulho, você vai ter um estalo, você não vai ter aquela sintonia feita. Quando você consegue virar aquele botãozinho na estação direitinho, aí entra com clareza. É exatamente isso que acontece, é o que a 8ª lei diz. Ou você pode aumentar a vibração de um médium, para ele entrar na vibração de um mentor, para trazer a mensagem de um mentor, por exemplo, ou pode descer a vibração de um médium para ele captar um espírito sofredor, um mago negro, seja lá o que for. Entendeu? Porque como é que funciona? Só não é conhecimento. Chama uma onda portadora. Quando a emissora não está transmitindo nada, se você colocar a sintonia, eu só faço o barulho. Pronto. Em cima dessa onda portadora é que bota a mensagem. Assim também é a imagem da rede de televisão. Então, as informações são sempre na crista da onda. E aí, a seção desse condensador que foi mexido, ele separa a onda portadora e só fica a mensagem. Aí você ouve com clareza, tirando esse barulho, desse ruído da portadora. Ô, Pedro e Ana, assim, então, por isso que quando a gente incorpora né? Quando existe o acoplamento ali de uma energia de mais luz, né? Com vibrações maiores, a gente sente uma calma, uma paz, a gente sente mais leve. E aí, quando você incorpora, acopla um obsessor, né? Traz uma energia densa, geralmente a gente sente calafrio, sente frio, enjoo, dá uma sensação esquisita no corpo, um peso, né? Pronto, é isso aí. E por isso nós estamos aqui, muito poucas vezes, incorporando mentores. Porque o mentor, quando muito, ele vem dar uma mensagem, mas falar que Jesus que Deus é Deus, que faz isso, nós já sabemos, nós estamos ali para resolver, não é a informação do mentor, nós estamos ali para resolver o problema do paciente que está sofrendo, e os mentores estão do lado para se pronunciar, simplesmente para ajudar. Eles não estão... Nós vamos sentir, sim, quando eu tenho afinidade, você vai sentir o mentor, o seu mentor, vai sentir a vibração dele, porque ele é do seu, e você já está acostumado com ele. Aí te dá essa... Agora, com certeza, nós só vamos sentir, e principalmente a grande maioria dos problemas daquelas entidades que estão sendo. Você não vai subir para ter contato com Jesus. Não vai. Ele nem vai vir, não quer saber. Ele vai sempre te ajudar mentalmente. O doutor Leon
que faz parte conosco na nossa equipe espiritual de hospital, ele não importa aonde eu esteja, o que esteja, eu me desloco de onde eu estiver, ele não se desloca, ele mentalmente manda a energia dele, comunica e ajuda. Mas, então, ele não está lá para resolver o problema, ele está lá para nos ajudar a fazer a nossa parte. E aí que entra essa nona lei, né, do deslocamento, é isso? Repete. A nona lei. Sim. Falando da nona lei do deslocamento do espírito. O deslocamento, você você está deslocando tanto para o futuro quanto para com qual finalidade? Você pode dizer assim: vamos agora ao templo de Babilônia. Um templo da Babilônia, lá na época do Nabucodonosor, se você quiser. Aí você vai dizer, mas aí vamos descobrir os segredos, vamos descobrir a Bíblia que lá ficou, vamos pegar os tesouros. Afinal, não é essa. Não vamos descobrir isso, não vai ser aberto. Mas se você for com o objetivo de querer ajudar um Bolsão Car, muitos seres que foram lá sacrificados, aí sim, você vai estar lá, vai fazer trabalho, vai libertar esses seres e vai coordenar trazê-los para um lugar de triagem onde nós estamos encaminhando para serem ajudados. Então, definimos se vai para o planeta Chupão ou se nós vamos mandar para outros lugares. Nós entregamos a um lugar definido e a colocação de onde vai ser levado será por conta da questão. Isso. Então, de fato, Gisele, você levar a mente, ou seja, impulsos magnéticos, você vai ao futuro ou vai mais à frente. Vamos imaginar... Daí a nona lei é o passado. Sim. Através de pulsos, você pode ir ao passado e aí é sintonizado aonde está a causa daquele problema. Vamos supor que aquele espírito está com muito ódio do paciente, está com muita raiva, culpando o paciente, vou largar, eu quero destruir o paciente. Você pode fazer, através de pulsos, fazer com que... Vamos ver aonde isso tudo começou. E aí ele vai ver que, às vezes, muitas vezes, aquela raiva toda que ele fez da gente, ele provocou coisas iguais ou piores. Ele é uma maneira de convencer sobre as leis que existem de evolução, dele perceber as vivências, tudo que ele fez. E sua responsabilidade. E a responsabilidade. Então, às vezes, ele muda com rapidez, porque ele não tem conhecimento. Ele estava só preso, cristalizado, na raiva, naquele momento em que ele se sentiu prejudicado. Então, você, através de pulsos, pode levar ele ao passado, não ao passado, mas pode levar ele a um outro lugar, a vivenciar uma determinada situação num determinado espaço. Não só no tempo, como um determinado espaço. Entendeu? E pode ainda ir dando saltos a cada reencarnação, porque é um problema que podemos ter, todos nós podemos ter, pode ter 10, 15, alguma quantidade de reencarnações, onde tudo começou. E, desde então, vai aparecer uma lei de arquepadia, é um outro nome, é outra forma, e você vê aquilo sendo aplicado a você. Então, você, há 10, 15 encarnações, você reina com aquele problema. Agora vai ser possível se libertar, mas você volta e aí identifica o local. Depois vamos dar um salto. Primeira encarnação, seguinte. Segunda, traz para o momento atual. Vamos corrigir aqui agora. A arquepadia é uma magia feita lá no passado que ainda continua funcionando ainda hoje. Reverberando até hoje.
né? Você vê que muitas pessoas... Maldição, Ana? Hein? Seria o que as pessoas chamam de maldição? Isso. Então, um mago lá, um sacerdote lá no Egito, se alguém entrar e buscar e pegar o tesouro aqui do faraó, vai acontecer isso, isso, isso. Quantas pessoas, equipes de exploradores lá no Egito, às vezes morreram mesmo. Quando da eles múmia. Entraram lá nas pirâmides e para retirar tesouros e não sei o quê. Quer dizer, uma magia feita lá no passado, né? E que ainda continua funcionando até hoje. Mas uma coisa importante é essa nona lei, em que você vai para o passado, você vai para um determinado lugar, ela também é uma técnica importante, por exemplo, para conduzir magos negros para um passado onde ele fez as iniciações dele, porque todos os magos fizeram iniciação de magia no passado. Até no tempo da luz, e depois eles podem ter ingressados no trabalho de prejuízo porque queriam poder, se sentiam tão donos da cocada, e aí passa para o lado de lá, porque o pessoal das trevas não quer alguém que deva fazer nada, porque deve, mas um cara com poder, aí serve. E ele, então, faz a iniciação na luz, também faz iniciações não na luz, porque não importa, ele faz o conhecimento da magia negra ou da magia branca. Então, você pode levar, através de pulsos, a uma cerimônia onde ele recebeu a iniciação. E desfazer essa cerimônia. E você desfaz aquela cerimônia. Ele perde o poder. E aí, aquele poder, campo energético que naquela cerimônia, ele perde aquele poder. Você está com a energia azul, essa energia do fluido cósmico universal. É mais poderosa. Ela envolve e neutraliza, assim, o poder. Onde ele recebeu aquela cerimônia de iniciação, né? Gisele, eu gostaria de dar aqui uma palavrinha para você ver que interessante. Nós estamos fazendo um estudo no Zoom, né? Nós estamos fazendo um estudo através do Zoom, cada um na sua casa. Por exemplo, a Clélia está aqui do meu lado, né? E a evidência dela, ela está aqui assim para mim. Eu estou vendo um monte de espíritos aqui na sala, sentados, ouvindo o estudo. E vocês vejam a responsabilidade, a importância disso, né? Não somos só nós que estamos estudando, mesmo através do Zoom, tem outras pessoas estudando junto aqui, outros espíritos estudando com a gente. Ana, eu ia falar isso na hora que a Maria Luísa fez a prece inicial. Eu tive a intuição, eu vi, né, o Caboclo 7 Estrelas, trazendo realmente muitas pessoas, mas aí eu não sabia se ele tinha alguma coisa a ver com o trabalho ou não, eu não falei nada, e agora a Clélia está vendo aí, tá vendo? Mas olha só, em verdade, qualquer trabalho mediúnico, a gente imagina... O estudo é um trabalho mediúnico, né? E nós estamos sendo apoiados pela espiritualidade da luz e assistidos por seres que precisam desse conhecimento. E eles sabem que nós vamos fazer isso e trazem para tomar essa informação e depois retomam os seus destinos. Muito legal. A Clélia disse assim, eu fico com medo, tem muita gente sentadinha aqui. Eu falei, mas depois eles vão ser todos encaminhados, eles não vão continuar, porque eles falam, eles ficam aqui em casa. Quando encerra e faz a oração, é um processo de empacotamento, não é prejudicial, eles simplesmente são levados amorosamente, ninguém está levando abaixo de qualquer outra, não, encaminhados para receberem a continuidade do atendimento.
Ana, mas eu acho que assim precisa ser feito assim que possível, né? Um trabalho de limpeza para os médiuns, né? Importante. Pronto. Mas o trabalho de limpeza é a oração. Isso. Quando você oração sentida, Uhum. você está espargindo essa energia em benefício daqueles. Quando está encerrando, Maria vai recolher todos, porque eles têm trabalhadores de Maria, se recolhe e os levam. Por isso tem os jardineiros de Maria levam essas flores para lugares maiores e melhores. Então, por isso a importância da prece final, né? E no final dos trabalhos. A importância, por exemplo, lá no trabalho do Renascer, a pessoa ficar até o final para fazer a prece final. Porque é no momento em que a espiritualidade faz a limpeza também final do ambiente e dos médiuns, né? Mas vocês fazem sempre nesse horário? Porque eles já sabiam, eles estão trazendo. Aqui ela perguntou aqui para mim, vocês fazem sempre esse estudo às sextas-feiras? Eu falei sim, quartas-feiras. Segundas-feiras, quartas-feiras no nosso culto, sextas-feiras aqui. Aí ela é porque eles já sabiam que tinha esse horário aqui. Antes de nós imaginarmos que vamos ter, eles nos condicionam a aqui estar e ter esse trabalho. É verdade. Eles aproveitam tudo, aproveitam. Por isso, não eu vou me beneficiar quando sábado ou quando domingo. É agora. O que você está fazendo é o seu benefício. Assim, atendendo a eles, mas também a você. Ninguém troca energia com nada para nada. Tudo tem uma finalidade. Se é benéfico, o benefício será seu. E nós estamos em trabalho, nós estamos doando energia em trabalho. No mínimo isso, né, pessoal? Estamos doando energia para os médios do Renascer. Foi o que eu senti. Que legal. Esse caboclo 7 estrelas eu nunca tinha visto, assim. Eu não sei se ele é algum mentor de alguém ou se faz parte do trabalho, porque eu não conhecia. Então, achei interessante, porque ele se apresenta como um caboclo mesmo, assim, de proteção, de cura. Legal. Legal, que legal. Então, essa parte de pulsos, você eleva a vibração ou então baixa a vibração. Ou seja, sintoniza naquele grupo que você precisa trabalhar. Mesmo que você não fizer isso, quando você começa a vibrar para atender um bolsão kármico, você não precisa nem ajustar. O sistema já vai ajustando, porque você vai ver que aquele bolsão ele tem também subdivisões. O nosso astral ele tem 49 subdivisões, e dessas subdivisões 49 são multiplicadas outras 49. Então, em verdade, é tipo as cores as diversas cores, vai desde do verde água até o verde mais denso, que é o escuro, ou verde musgo, não, musgo, desculpa, musgo. Então, mais alguma dúvida dentro do que vocês... repara só, nós colocamos se vocês repararem ali, como o vídeo que nós colocamos 2 leis, que são 13, né? São 13 leis de agora já são 9. Que são 13 leis da apometria, que através dos trabalhos do Lacerda, ele viu como é que o astral funciona, quais são as leis do funcionamento no plano astral. São 13. Estudamos até a 9ª. Então, pelo menos mais 2 trabalhos, 10ª e 11ª, e depois 12ª e a 13ª. Mas também nós colocamos um vídeo da Ana Furginelli,
falando como é que funcionam, como é que se dão os trabalhos Da da apometria. apometria. Só que, quando eu coloquei esse vídeo, quando nós colocamos esse vídeo está assim, parte 2. Eu não consegui, não encontrava a parte 1, que deve ser ainda mais... A parte 2 é mais perguntas e dúvidas que as pessoas têm sobre o trabalho. Mas a parte 1 deve ser mais a explicação. Então, para a próxima semana, nós vamos ouvir essa parte 1 para ver se tem sentido, se vai nos ajudar também a esclarecer, né, Pedro? E aí eu vou colocar, é o mesmo título, só que a parte 1, com a lei 10 e a lei 11ª da apometria, tá bom? E uma coisa que uma coisa que a Ana, é igual a Ana, as Anas normais, né? Elas comentam da necessidade do estudo, não para a apometria, principalmente para a sua vida cotidiana, entender o que nós somos, por que nós temos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem somos nós. Se eu souber estudar, perceber, hoje em dia, com muito mais facilidade. Hoje nós temos na internet tudo aberto, mole, e mesmo assim a gente está meio rateando, parece que a gente não está aproveitando. Olha, se a gente não fizer, não é botar medo. De repente, a gente vai aprender a caçar dinossauro. Ô, Ana, falando desse vídeo da... Gisele, você caçar dinossauro? Pera, Pedro. A Gisele ia falar uma coisa. Tem uma lança. Vai lá, Gisele quer falar uma coisa. Eu quero. Esse vídeo que vocês colocaram, esse da parte 2, foi muito interessante também. Aí ela fala uma questão, porque ela foi respondendo perguntas, foi muito legal. Ela fala que no atendimento que o grupo dela faz, geralmente eles preferem que o paciente esteja presente para poder receber uma orientação. E só quando eles percebem que o paciente interfere é que não está presente. Ou então o paciente está em coma, o paciente não pode ir lá. Uma criança. Isso, né? Eu fiquei pensando assim, algumas questões, igual a gente falou até semana passada, algumas questões nós precisamos saber para modificar em nós, né? O que causa aquilo. Então, acho que é importante a gente ter um feedback, pelo menos, do atendimento. Nos trabalhos que nós fazemos, lá em outro lugar, não agora, porque está tudo parado, nós sempre trabalhamos com o paciente presente, porque acreditamos que, primeiro, ele não conhece espiritualidade. Se não conhece, não deve ter entrado num centro espírita. Primeira coisa. Segundo, eu sei. É verdade, porque ele foi buscar ajuda, né? Se foi buscar ajuda, ele quer ouvir. A Ana está dizendo outra coisa, mas tudo bem. Então, tá. O paciente sabe que ali é um atendimento, porque ele já recorreu a tudo que foi possível. Foi para a igreja, foi para consultório médico e outros consultórios, foi, então, ser atendido. Se você ficar com dedos a respeito da resposta, você perdeu a oportunidade, de repente, dele fazer a sua autotransformação. Deve ser claro naquilo que você deve... Não falar, você foi o assassino do seu filho. Não, aí não tem sentido. Muito cuidado da maneira como você vai falar. Você vai saber colocar, mas tem que ser claro naquilo que você está trazendo. Qual o motivo do problema que foi aberto? Porque não é todo o sistema que abre tudo. Sim. Porque, de repente, não é o momento, não é a panaceia, não é a resolução de todos os problemas, qualquer trabalho. Em todo atendimento, qualquer trabalho... tem que ter esse bom senso para saber como colocar, né? Como colocar, exatamente. Mas também não vou esconder, não fala, porque ele não pode entender o problema. Não entender,
procura outro lugar para resolver. Eu sempre coloquei a informação daquilo, porque se a espiritualidade me passou, não é para ficar comigo, porque eu não vou resolver nada de ninguém, é uma aberração. Eu vou dizer ao meu amigo... Ô, Pedro, às vezes a pessoa pode até não entender, mas aí também cabe a nós uma sensibilidade de saber como falar e explicar, para que ele entenda que isso aconteceu num outro momento, que todos nós já fomos, né, algozes, mas também já sofremos outras consequências e que tudo se justifica no passado, né? Da maneira como a gente fala. E, Gisele, aí me preocupa também uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na família, eu tenho pessoa com dificuldade, pode ser marido, pode ser quem, né? E você tem uma dificuldade, você acha que aquilo você pensa que o que você está sofrendo é espiritual, mas às vezes está muito ligado ao passional. Verdade. Às vezes quer trazer... Às vezes é o marido que está querendo, você está querendo trazer o marido para um tratamento, mas se você traz esse marido, o marido não tá nem aí, não pediu. Acho que a pessoa, eu acho que isso que a Ana fala ali é importante. A pessoa tem que pedir, a pessoa tem que querer, ela tem que sentir a necessidade daquele tratamento. Qual vai ser o sentido de você sofrendo aquela situação familiar, mas você, longe, à distância, está trazendo seu marido para um atendimento espiritual, ele, às vezes, precisa chegar a um ponto até de sofrimento para ele despertar a espiritualidade e ir em busca de ajuda. Entendeu? Eu acho isso aí... Poço, né? Essa responsabilidade da melhoria, para ele entender que ele precisa mudar padrões mentais, emocionais, para melhorar a vida dele. Aí você vai lá, faz um trabalho, os médios gastam energia tremenda, né? E ele não mudou nada, porque ele está lá em casa, não está nem aí. Às vezes... Nem sabe o que está acontecendo. Até tomando todas. Está tomando todas, ou está num piquenique, na praia... Então, mas aí entra numa questão também que a gente precisa pensar, porque às vezes quando a pessoa está numa situação dessa, de não aceitar o tratamento ou não querer, porque também está sofrendo influência, né, espiritual. Então, às vezes, ela precisa que o campo seja um pouco limpo, até para que ela consiga enxergar. Mas se ainda assim ela não quer, aí a gente não tem muito o que fazer, tem que esperar ela buscar, né? Exatamente. E o importante é o seguinte, por isso que a gente, muitas vezes, pede para a pessoa que está indo buscar para colocar o nome dela à distância. Porque a espiritualidade começa a trabalhar e a limpar um pouco aquele campo dela, para ela ver e enxergar a dificuldade dela. E aí, quantos pacientes... o meu filho resolveu vir hoje. O meu marido está vindo hoje. Você começou botando ele à distância, o tratamento dele à distância. Você leu o que está escrito aí? A Rosemary falou que colocou lá no grupo a aula para segunda-feira da apometria parte 1. Ela achou. Eu achei também. Mas, Rosemary... Obrigado, Rosemary. Valeu. Só que eu vou repetir em inglês, entendeu? Mas eu achei também a parte 1. Então, eu acabei achando. Isso voltando, que é importante. A Ana colocou. Se eu tenho algum problema de relacionamento, eu tenho que, primeiro, trazer e botar o nome dele. Segundo, eu tenho que fazer um trabalho para mim. Porque, na medida que eu estou sendo energizado, eu estou irradiando dentro da minha casa essas energias. Estou pedindo que seja encontrado miasmas, situações tais, quais. Depois, se aquele ser que está interessado quiser, vai ser trabalhado. Agora eu trago, não, é o meu marido... Aí é minha filha, meu filho, todo mundo. Não, primeiro eu. Uma forma de ajudar o outro é você se ajudando e mudando a sua energia, mudando o seu padrão,
porque aí você começa a ajudar quem está à sua volta, a modificar de forma indireta, né? Perfeito. E as pessoas que estão à volta olham assim, poxa, como é que você consegue esse equilíbrio? Como é que você consegue isso? E aí você vai sendo um exemplo e ele vai buscando, às vezes, até o caminho que você trilhou. E, de repente, o problema do companheiro, das crianças, ou o que for, é você que é o problema. Você está mexendo com ele, você está sendo maliciosa, utilizando a língua dos outros, criticando. Então, de repente, eu sou o problema. Ah, mas eu quero resolver o outro. Na verdade, me resolvendo, eu ajudo também a minha casa em harmonizar. Por isso, eu preciso fazer oração, fazer mentalização e tudo. Aí, sim, se o marido, o companheiro, o filho, o que agora eu quero, ótimo. Quantos nasceram dessa forma? Nascer? Eu acho, Pedro, assim, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que tudo que acontece com a gente, 50% é a nossa responsabilidade. Perfeito. E, assim, eu não estou numa situação de dor, de sofrimento, porque eu sou uma vítima. Eu estou porque eu tenho algo a ensinar ou a aprender, né? Então, eu preciso assumir a responsabilidade pela minha parte, modificar aquilo que depende de mim, né? Ao invés de ficar só pensando assim, ah, mas se o fulano mudasse comigo, mas se o fulano fosse diferente. Não, o que eu posso ser diferente para melhorar a minha relação com o fulano? Eu penso a minha relação na minha casa, com a minha família. Bem, deixa eu só fechar. Também eu vou renascer, mas eu tenho um irmão, eu tenho uma família que está tendo problema. O que eu devo fazer? Convidar quem puder, mais próximo meu, aí eu renascer, orienta, e ele indo, ele vai melhorar, ao menos 50%, porque a briga, dois, um quiser, dois não brigam, né? Se um não quiser, dois não brigam. Em verdade, a solução tem que ser trazida de uma parte para ser corrigida, e aí a outra parte será também ajudada. Agora, eu vou e trago o quarteirão inteiro, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Se eu estou num prédio, daqui a pouco eu vou corrigir o prédio inteiro. Eu não tenho essa necessidade, eu tenho que resolver meu problema, principalmente. Se eu puder resolver o problema mais, vou convidar. Vem cá, Ana, você quer ir lá no Renascer? Ela já foi, não precisa convidar, não, já foi. Eu acho que o Pedro está falando isso importante, porque cada um tem que ser responsável pela sua melhora. Cada um, eu quero melhorar, eu quero saber o que está acontecendo comigo, mas muitas vezes a pessoa, por preguiça, ou então acha que você é uma pessoa reza mais... Reza por mim. Reza por mim, vai lá, faz alinho para mim. Gente, eu escuto isso. Nada. Ana, eu escuto isso o dia inteiro, eu recebo mensagem o dia inteiro. Reza por mim. Aí agora eu pergunto, mas você tem rezado por você? É claro que eu vou rezar, eu rezo. Mas você tem rezado por você? Aí você começa a rezar pelas pessoas, mas o que acontece? Você pode rezar pelas pessoas, não, eu sim. Rezo. Claro, botar no seu culto. Mas faz um trabalho para mim, vai lá, faz um trabalho para mim. Não, a pessoa tem que ir lá, se responsabilizar e pedir o trabalho por ela. Assim, também é vampirizado, né, Ana? A gente começa a doar energia, a pessoa suga a nossa energia e não está servindo para nada, porque a pessoa não faz um movimento de transformação para realmente se curar, para realmente transformar o que precisa. Então, é válida a minha oração para essas pessoas e delas para mim, desde que a gente faça cada um a sua parte. Exatamente. Eu acho que isso é importante para a gente, saber como lidar com essas pessoas, às vezes, pessoas com dificuldades que estão à nossa volta, entendeu? Oração, sim, você vai orar e eu vou orar, nós duas vamos orar, entendeu? Até para ajudar ali. Aí a gente faz uma corrente de oração, né? Não é um só rezando. Exatamente, para iniciar um processo de estímulo àquela pessoa buscar o problema, mas ela tem que ser responsável pela melhora dela. Mas ninguém pedir, mesmo ser família, e se a pessoa é consciente, o
o genro, isso, aquilo, tem que ir e querer. Eu não posso trazer solução para quem não quer. Eu estou perdendo tempo, energia, e para os outros, a gente pode trabalhar em benefício dos outros. Outro é o assunto. Eu quero arranjar um namorado, uma namorada. Para um pouco. Tem muita coisa para se preocupar, espiritualidade, para trazer um A, um B, um C. Mas, Pedro, olha, mas, Pedro, às vezes a pessoa não consegue um relacionamento, não consegue ser feliz de forma amorosa, porque também tem campo de magia, tem uma energia. Então, até para isso... Tá bom. Se tem, ela tem que ir lá buscar e entender o que está se passando. Mas não é só ir para receber aquilo e sartar fora. Transformar. Porque, normalmente, qualquer trabalho de magia tem, com certeza, as duas partes envolvidas. Faça ela a parte dela e a outra será, como consequência, resolvida. E você tem que respeitar, porque aquela pessoa tem outra crença, aquela pessoa não acredita na espiritualidade. Então, ela o trabalho não vai ter função nenhuma, porque ela não acredita naquilo que está sendo feito, não acredita na energia que está sendo gerada. E a espiritualidade respeita isso, né, Ana? Exato, você tem que respeitar a crença do outro. Pode querer, você tem que querer. Você tem que querer melhorar também, tem que querer melhorar, exatamente. Fizemos várias vezes trabalhos que temos esse critério, mas uma mãe conta uma história, minha filha não pode vir, ela está fazendo isso, problema, aí abrimos o campo, a pessoa está na praia, quine, fio dental, até tomando cerveja. O churrasquinho também, churrasquinho, pronto. É isso aí, é verdade. A gente, porque isso é delicado, porque senão a gente pode assim, isso não é amoroso, não, isso é amoroso. Você está entendendo? Porque até colocar determinados limites também é amoroso. Eu concordo. Eu concordo. Eu não posso ser amoroso com o outro e não ser amoroso comigo, né? Então, assim, eu não posso ficar só rezando pelo outro que não quer fazer nada por ele e deixando de cuidar da minha energia, da minha reforma íntima, da minha evolução. Então, quando eu me transformo e boto limite, muitas vezes o outro para de ter aquela bengala ali e vai se mexer para fazer a parte dele também. Exatamente. Porque se tem alguém fazendo, por que eu vou fazer? Por que eu vou me mexer? Então, a gente tem que entender que isso também é amorosidade, né? Porque a amorosidade é você abrir e dizer sim para sempre, para tudo, e não é isso. E, Ana, quem diz sim para tudo, para sempre, também é arrogante, porque acha que tem eu estou falando pela minha reflexão comigo mesmo, porque eu sempre achei que estava, vou ajudar, vou fazer o bem. Na verdade, é uma arrogância disfarçada, porque quem disse que eu tenho condições de resolver o problema de todo mundo? Poder, né? Exatamente. Gente, queridos, tem mais alguma dúvida? A gente está aqui com pontos muito importantes, hein, Gisele? Isso foi muito bom, Ana. Muito sérias, porque isso é uma maneira da gente encarar as situações. E todo mundo tem que, mais ou menos, pensar dentro de uma reflexão sobre isso, igual no Renascer, entendeu? Não é cometer uma injustiça da gente dizer não vamos fazer assim, não vamos fazer assim, porque muitas das vezes a gente percebe que a pessoa que ela não se acha capaz de atuar. Eu tenho fulano que me faz isso, me faz aquilo, vai lá ou resolve o problema com fulano. Ou, às vezes, a Ana coloca que tem medo de trabalhar certos aspectos importantes em si, certas dores em si, ou então, às vezes, preguiça emocional, como ela fala, de trabalhar pontos importantes para a melhoria pessoal. Né? Eu acho que para o nosso aprendizado enquanto médios, né, do Renascer, é também assim, o quanto a gente precisa cuidar da gente
né? Cuidar da nossa transformação, da nossa moralização, de transformar questões que a gente tem que abram brechas, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que essas questões nós vamos ter por muito tempo, a gente vai resolvendo. Não é assim, esperar resolver para fazer, né? Às vezes a gente deixa de atuar e de ajudar no trabalho porque a gente está vulnerável, não está bem. E quanto mais a gente ajuda, mais a gente aprende, né? Vai transformando essa energia dentro da gente. Muito legal. Então, Gisele, é delegar a um pastor, delegar a um guru, delegar a um médico, delegar a espiritualidade. O caboclo vai olhar para você e vai dizer assim, mas você resolve, você sabe resolver. E ele vai fazer o quê? Vai dar beijinho no outro para poder... Você tá... ele vai orientar, mas quem faz somos nós. É igual quando Jesus fez os milagres. Você cria uma... A sua fé te curou, é a fé da pessoa que cura. Não foi... Jesus não curou aleatoriamente, ele curou porque ele tinha merecimento e acreditava a ponto de ser curado. Né? E senão fica dependente emocionalmente até de entidades. Você cria uma muleta espiritual. E o que a espiritualidade quer é que a gente cresça, que a gente seja já capaz de resolver as nossas dificuldades. Quanto mais você errar, você está aprendendo. E a gente acaba sendo manipulado e acaba manipulando o outro. Né? E essa é uma responsabilidade muito grande. Queridos, e aí, a gente pode... Que horas são já? Vai até meia-noite. 9h07. Mais alguém gostaria aí? Pergunta aí, Gisele, se tem mais alguma dúvida, alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Acho que não. Acho que a Maria Luísa pode fazer a nossa oração. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para algumas pessoas. Posso? Bem, ele pode. Tem um direito. O que eu ganharia se a pessoa não respondesse? O que eu posso fazer? Não, a gente manda pagar uma prenda. Você ensina. E agora, quem acertar ganha um prêmio, né? Ganha um presentinho. Então, isso aí. Posso fazer perguntas? Deixa a gente estudar mais. Vamos lá, gente. Teste surpresa, não. Teste surpresa, não. É muito ruim teste surpresa. Esses professores, essas mentes, nós vamos perguntar coisas que estão dentro do texto. Pronto. Tá. Do que foi ensinado. Depois. Vamos lá, a gente se prepara melhor da próxima vez, né, Gisele? Isso, gente. Então, vamos estudar. Dedicação para a semana que vem. Então, pronto. Na próxima vez, nós vamos fazer perguntas a respeito daquilo que foi colocado. Só uma pergunta. Vai acontecer de ninguém... A Clélia quer fazer uma pergunta. Não, eu quero que o Pedro faça uma pergunta. Não, eu vou deixar as pessoas preocupadas. A gente não vai nem dormir essa semana. Da próxima vez, a gente faz um pouquinho. Uma coisa básica, Zélia, se nós soubermos o que é que podemos fazer aqui, e se eu não estudar, eu vou passar várias e várias encarnações marcando passos. Mais de 70% daqueles que aqui estão voltam para a espiritualidade sem cumprir aquilo que foi estabelecido. Será que não é preciso nós começarmos a pensar por que eu estou nessa roda de samsara, rodando, e dizer, estou sofrendo. Mas por que você está sofrendo? Eu não aprendi nada. Se não aprendi nada, mas eu estava dormindo, sabe como é que é? Eu estava cansado, a minha família, aqueles problemas todos. Tem problema porque não tem gente que dê uma... Até o tropeço é bom, porque o tropeço a gente evita cair e sai catando cavaco, né? É verdade, Pedro. E assim, ó, eu penso assim, né?
A gente pode ir devagar, mas se eu der um passo de formiguinha, eu já não estou mais no mesmo lugar, né? Então, é importante que a gente... Isso. O importante não é você andar rápido, mas o importante é não parar, entendeu? É você ir devagarzinho, aos pouquinhos, mas é importante não parar, né? Então, eu queria só colocar uma coisa que é importante. Eu concordo com a Ana de os assuntos teriam que ser intermeados, né, sequencialmente, porque se eu sei como eu desencarno, como eu chego, eu sou atendido, como eu corrijo, como eu novamente reencarno, eu sabendo a sequência, eu fico, na minha mente, capaz de responder o dia a dia, momento a momento, daquele evento que eu vou passar. Para se eu penso uma coisa, penso lá outra, depois penso... Eu não interligo as coisas, não aprendo. As pessoas estão faltando coisas sequenciais. Trabalho que a gente está mostrando, a primeira lei, a segunda lei, como é que forma a equipe, como isso, são sequenciais. E, dessa forma, nós estamos mostrando como fazer um trabalho, caso quisermos, porque não é todo que vai querer, né? Eu não tenho capacidade porque eu não vejo. Não exercita, não exercita, não houve. Todos nós temos mediunidade. Escrito lá, o Kardec disse assim: o que cabe a cada um fazer o seu desenvolvimento. No início eu tenho pouco, depois eu vou ter muito. Cada um que tem hoje alguma coisa ou muito, ontem, em outra vida, passamos a nossa parte. Agora ficar, eu não sei, eu tenho medo, né? É alguém nosso vizinho aqui. Eu tenho medo. O medo limita, não vou para lugar nenhum. Mas ela vai com medo mesmo, porque ela vê tudo, né? Exatamente. Vê, mas não aproveita. Ela poderia se beneficiar dessas visões, dessa capacidade que teve e tem, né, para poder ganhar grandes formas de soluções dos seus próprios problemas e dos outros que estão ao seu redor. Ai, meu querido, vamos lá. Então, podemos terminar, queridos? Não estou satisfeito. Bora. Pronto, vou embora. Maria Luísa, vamos lá, meu amor. Vamos terminar, então. Vamos, então, terminar o nosso encontro de hoje, agradecendo essa oportunidade, todos os esclarecimentos, a presença de todos e cada um que entendem da importância dos esclarecimentos mesmo, das dúvidas, firmando a nossa fé, pedindo a espiritualidade, a falange de Mãe Maria, que encaminhe cada um necessitado ao seu local, e pedindo a espiritualidade também, com a certeza de que teremos um bom descanso para nos encontrarmos de novo na segunda-feira, acompanhando nossos estudos. E assim terminamos o encontro, nessa sintonia amorosa, prazerosa, e fazemos a nossa oração a Maria, agradecendo por tudo, por cada momento de nossas vidas, agradecemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora de nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Obrigada, Maria Luísa. Obrigada, Gisele. Obrigada a todos. Foi muito bom. A presença de todos. Foi muito bom.